Sueli está chegando conosco aqui também. Legal. Então, gente, eu vou tirando o nosso sonzinho aqui aos poucos. Sueli já está conosco. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui também na minha... Aqui. Isso, clareando um pouquinho. Então, nós hoje vamos conversar aqui com a Sueli sobre essa relação Brasil-Estados Unidos, e essa ideia partiu também de um trabalho que nós fizemos no mestrado, um trabalho de minha autoria, sobre a imigração, território, imigração e desenvolvimento humano, sob a perspectiva da privação da liberdade, que é um olhar do economista indiano Amartya Sen. E esse trabalho aconteceu entre 2010 e 2013. Foram 3 anos de pesquisa, de escrita. E esse trabalho nosso foi basicamente, né, vou apresentar em linhas rápidas que todos os indicadores da imigração para os Estados Unidos, do Brasil para os Estados Unidos, eles apontavam, né, as pesquisas já realizadas apontavam até então para uma imigração por motivos financeiros. Eram pesquisas bem estruturadas, pesquisas muito bem feitas, profundas, né, feitas por pesquisadores muito capacitados. E aí eu visualizei que poderia haver algo além desses indicadores econômicos que atraíssem essas pessoas para lá, de Governador Valadares, do Brasil para os Estados Unidos. Então fui pesquisar os símbolos desse território aqui, na época, né, que começaram essas migrações, que era o gado, a madeira, as grandes extensões de terra, né, os latifúndios, a mica, o berilo e o dólar norte-americano também, principalmente com a presença dos norte-americanos aqui nesse território, Governador Valadares. Então, nesse momento, havia perdas sociais nessas pessoas de uma classe mais alta, era a perda do status social. Então, fui pesquisando e cheguei a uma conclusão, finalmente, né, que as pessoas imigravam não só pelo dinheiro, né, apenas pelo dinheiro, mas, como dizia Aristóteles, né, eles migravam também para conseguir adquirir aquilo que o dinheiro podia comprar. Não era só por dinheiro, era para ter o que o dinheiro possibilitava, ou seja, o dólar possibilitava. E que não é a mesma coisa, você ter o dinheiro e ter o que ele pode te dar, né? E aí eu fui fazendo essa pesquisa e descobri que realmente, né, havia outros motivos que indicavam para a falta de liberdade aqui nesse território, Governador Valadares, para conseguir esses bens, esses símbolos da cultura local, símbolo de status, que faziam com que essas pessoas emigrassem para lá. Mas eu não podia fazer esse trabalho sozinho, e para isso eu tinha que contar com alguém altamente capacitado, tinha que contar com o melhor, né, ou com a melhor pessoa que pudesse me orientar nessa empreitada, que foi a professora doutora Sueli, que hoje nós temos o prazer de receber na nossa casa. E eu vou fazer uma apresentação rápida da doutora Sueli, que está aqui conosco, que ela é pós-doutora no Centro de Investigação e Estudos Sociais do Instituto Universitário de Lisboa. Ela tem o doutorado em Sociologia e Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Ela é professora da Universidade Vale do Rio Doce, aqui em Governador Valadares, coordenadora do NEDER, Núcleo de Estudos Multidisciplinares sobre o Desenvolvimento Regional da Univale, e desenvolve também estudos na área da sociologia urbana, com ênfase em estudos sobre migração internacional, além das temáticas trabalho, violência e meio ambiente. Mas essa pessoa, com todos esses títulos, que chega para nós aqui, ela deixa os títulos todos lá fora, e quem entra para falar conosco é o ser humano, Sueli Siqueira. Boa noite, Sueli. Muito bem-vinda. Boa noite, Vinícius. Boa noite. Muito bem-vinda. O mais importante para nós... Está me ouvindo bem? Sim, ouvindo perfeitamente. O importante para nós é a relação que a gente tem, né? São as relações humanas que se estabelecem nessa trajetória, né? Em busca do conhecimento. Sim. Isso que torna, na verdade, títulos são coisas que não têm
tem importância institucional, nós não podemos negar isso, né? Claro. Realmente eles são importantes. São conquistas, né? Mas o mais importante são as relações que nós vamos estabelecendo nessa trajetória, como, por exemplo, a nossa relação, né? De produção em conjunta, de conhecimento. E eu falo sempre que a orientação, na verdade, é uma via de mão dupla, né? Que a gente está sempre aprendendo com o nosso orientando. Eu falo que isso que é bom na orientação, né? A aprendizagem que a gente tem na caminhada. É claro. E eu tive também, Sueli, nessa época, né, eu tive uma ajuda muito grande da Edileila Portes, né, minha esposa, que também é acadêmica, ela é mestre também nesse mesmo programa de mestrado que eu fiz com você, com outras pessoas também, né? E ela me ajudou muito com a experiência que ela tem na área acadêmica, né, experiência de escrita e na experiência da cultura também, que ela tem um largo conhecimento, né, por ser especialista também na área, né? Então foi um trabalho construído a muitas mãos, né? Muito legal. Mas eu queria... Leila é uma pessoa muito especial, né? Que tem uma produção muito interessante. Nós também tivemos um trabalho juntos, que ela foi também na Feira Cultural nos Estados Unidos. Ah, sim. Foi muito bacana aquele evento, né? Ela participou e apresentou o material dela, né? A produção dela, e sempre é uma pessoa que contribui muito para o conhecimento, esse aspecto subjetivo do conhecimento, que é muito importante. Né? Sem dúvida. Sueli, eu queria que você se apresentasse. Eu falei desse ser humano, né? Esse ser humano doce, amável, que nós aprendemos a admirar. Eu queria que você apresentasse para as pessoas, falasse um pouquinho quem é a Sueli Siqueira, porque nós falamos da doutora, né? Agora, quem é a Sueli Siqueira, ser humano? Então, eu sou aqui de Valadares, né? Nasci aqui, mas a minha grande parte da minha infância eu passei no Espírito Santo. Meu pai trabalhava na Vale do Rio Doce, era um operário, né? Era pedreiro, e por força do trabalho fomos transferidos para cá, mas a família toda estava aqui. E assim que teve, depois de 7 ou 8 anos, né, que nós vivemos lá, eu, né, nasci nesse período, mas eu nasci em Valadares e fui para lá beber. Legal. E assim, a minha experiência, assim, nós quando crianças, né, nós somos 3 filhos, eu tenho 2 irmãos mais velhos, eu sou a caçula, e a nossa grande férias, o nosso grande passeio era pegar o trem, né, e vir para Valadares. E às vezes a gente ainda caminhava, continuava, parava em Valadares uns dias, depois pegava o trem, ia para Belo Horizonte, que tinha parente lá também, e ainda depois andava mais um pouquinho de trem, nós íamos para o Rio de Janeiro, que tinha uma estrada de ferro, né? Então a gente fazia esse percurso, essa era a nossa grande férias, né? E nós não pagava passagem, porque éramos, né, o meu pai era ferroviário, mas a nossa grande disputa com os colegas lá, com as crianças, que nós morávamos no acampamento da Vale, era dizer que Valadares era maior do que Vitória. E a gente apostava isso, né? Porque para nós, Valadares era muito maior do que Vitória, porque aqui estava o nosso coração, a nossa família, né? Aqui a gente vinha passar as férias. E quando meu pai veio transferido para cá, né, eu estava com 8 anos, se não me engano, e aí estudei aqui, estudei no Colégio da Vale um pouquinho, depois, né, mas foi pouco tempo, depois fui para o Colégio Presbiteriano, fiquei lá até o 2º ano científico. No 3º ano científico eu fui para Ibituruna, porque passou para a noite e moça direita não estudava à noite, né, naquela época. Né? E então, depois fiz faculdade, né, logo, né, o meu pai faleceu, eu fiz o curso de Ciências Sociais na Univale. E depois de um tempo, né, fui professora da Univale, depois fui fazer o doutorado, mas a minha história é interessante porque eu nunca quis sair daqui. Quando eu terminei o mestrado, eu tive ofertas, né, para ir trabalhar em outras universidades. Cheguei a fazer concursos, cheguei a passar em concurso em universidades federais, mas a minha escolha foi sempre estar aqui.
Que bom, Porque, oba! continua, eu Nós que falo ganhamos com isso. eu lembro que uma vez eu fiz uma entrevista nos Estados Unidos e o rapaz disse para mim assim, eu perguntei para ele qual era o melhor lugar, que ele ficava entre vários lugares, né? Qual era o melhor lugar para ele? Ele falou assim, para mim o melhor lugar do mundo, ele falava, aí ele deu o endereço da casa dele, o Jardim Pérola, rua tal, número tal, é o melhor lugar do mundo. E para Olha que mim, o legal. melhor lugar do mundo, né, é Valadares. Eu realmente gosto de viver aqui, amo a cidade, acho que é um lugar que eu me sinto em casa, né? Eu já morei fora, fui fazer, né, fui estudar fora, mas sempre quando eu volto, eu falo que a cidade me abraça. E é uma cidade que a gente tem prazer de estar, acolhedora, né? E aí a minha trajetória sempre foi essa, né? De estar lá fora, né, em função de trabalhos e tudo mais, mas estar aqui porque aqui que é. E é interessante porque uma vez um colega meu falou assim, mas por que você vai ficar lá naquele buraco, né? Ele, para quem mora em São Paulo, né, Chamou Valadares é Valadares um de buraco, né? buraco? Não Por que acredito. você vai ficar lá, né, numa universidade pequena, não vem para uma maior? Falei com ele, porque lá está o maior laboratório do mundo para estudar migração de brasileiros para o É exterior. O verdade, objeto é esse e lá é o melhor lugar, né? verdade. E realmente a gente conseguiu estabelecer essas relações, né, internacionais mesmo e nacionais, estando aqui, né? E esse mundo da internet nos permitiu isso hoje com muito mais facilidade, né? Sueli, você já respondeu uma segunda pergunta que eu ia te fazer. Se algum dia você pensou em migrar para os Estados Unidos. Você Não, já começou a nunca, responder. eu nunca pensei, quer dizer, eu já, assim, né, vou com muita frequência, fiquei lá algum tempo, mas morar, não. É um lugar que eu falo assim, ou alguns outros lugares eu gostaria de morar, né? Eu gosto muito de Lisboa, gosto muito, acho a França um lugar muito bonito, muito bom de se viver, mas os Estados Unidos é um local que eu nunca tive vontade de viver lá. E acho que não, né, não tem, é só o interesse mesmo de estudo. Você Mas teve não há uma parentes, Sueli? reflexibilidade, né, com o território, né? Já Lisboa, por exemplo, eu tenho, né, uma paixão por aquela cidade. Você tem um parente que migrou para lá, para os Estados Unidos? Algum parente? Tive, sim. Não tem como, né? Você ser valadarense e não ter parentes que migraram ou que vivem lá, às vezes, né, até hoje. Tive parentes próximos, né, que migraram, sim. Mas eu nunca tive. Aliás, na rua que eu morava na Tupinambá, né? Aquela rua logo depois da linha né, de trem. Sim. Todos os meus vizinhos migraram, né? Todas as minhas amigas migraram. É mesmo? Para todos tinha uma família, alguém da família. Então, essa história da migração esteve sempre presente à minha volta. E uma outra coisa importante na minha formação também, eu sou da igreja metodista, né? Então eu sempre fui muito ativa na igreja. Então a igreja sempre foi muito presente na minha vida também. Então e a igreja, a vivência, a convivência na igreja, a igreja metodista é uma igreja que ela dá muita importância à educação, né? Ao processo educacional. Tanto é que nós somos uma família, né? O meu pai era operário, era pedreiro, a minha mãe era dona de casa, antes de casar ela trabalhou na Mica, trabalhou como costureira. Então nós somos a nossa origem é a origem operária. Mas assim, essa visão de estudar, todos nós estudamos, é uma visão que está muito ligada à nossa herança religiosa. Então, eu tenho um irmão que estudou no Granbury, que era uma escola, né, um internato muito importante no Brasil, na formação, né, era nesse período, né, da nossa formação, até hoje é uma escola importante. E aí na igreja a gente tinha esse estímulo, né? No meu entorno, né, de vizinhos e parentes, ninguém tinha esse sonho, né, de estudar. Os pais não tinham essa percepção também.
E os meus pais tinham essa percepção. E nós, né, ligamos muito isso a essa relação com a igreja, que tinha esse estímulo, né, de estudar. Uhum. E todos nós, então, fizemos essa trajetória aí. Aham. Sueli, eu não sei se você percebeu, mas durante essa nossa breve conversa aqui, nós estamos há poucos minutos conversando, você já citou um elemento do nosso território aqui, que é muito simbólico para todos nós e que teve uma influência grande nessa colonização daqui desse território e também nesse processo de migração aí, que é o trem. Né? Você falou que o seu pai foi funcionário da Companhia Vai do Rio Doce, foi também, vocês viajaram muito, e agora você citou de novo que você morava perto do trilho do trem, né? Perto da linha do trem, na rua Tupinambás. Né? Então é um elemento que faz parte da nossa cultura aqui, do nosso simbólico, né? Da cultura simbólica, do nosso imaginário, de certa forma. Né? E aí, dentro dessa sua pesquisa, você descobriu alguma coisa relacionada com os trens, aqui com a ferrovia, que de certa forma impulsionou ou teve alguma influência na imigração aqui nesse território? A ampliação da estrada de ferro, né, Vitória-Minas, na época, ela foi um fator impulsionador do desenvolvimento da região. Né? Década de 40 era necessário, Segunda Guerra Mundial, era necessário ampliar a exportação de ferro, né? Houve um acordo entre o Brasil, né? o acordo de Washington, e para isso tinha que melhorar a estrada de ferro, que era muito lenta, né? Que não chegava, né, até... não dava para transportar a quantidade de minério que era necessário, e Valadares foi um polo, né, onde se estabeleceu, aqui teve o acampamento da Vale do Rio Doce, e era uma região de administração de todo esse processo de ampliação e reforma da estrada de ferro. E para cá vieram os americanos, engenheiros, que foram trabalhar na estrada de ferro. Um desses engenheiros, que é o Mr. Simpson, depois de terminada a ampliação da estrada de ferro, e aí é interessante que, nesse momento, a presença dos americanos era muito íntima com a população da cidade. A circulação daqueles jipes grandes, né, da época da Segunda Guerra Mundial, dos jipes americanos, tem até algumas fotos no museu, né, desses jipes que circulavam na cidade. E a circulação de dólar também. Então, tem até pessoas que falam eles davam gorjeta em dólar, mas a gente nem sabia o que fazia com aquele dinheiro, né? Porque aqui não tinha casa de câmbio para trocar. Casa de câmbio, né? Como mas fazia? Tinha também a ideia, por exemplo, nesse acampamento da Vale, tinha, né, os eletrodomésticos que não eram comuns na cidade. Então, teve alguns entrevistados que eu fiz, né, de entrevistas que eu fiz na época, que eles achavam assim, tinha torradeira, tinha máquina de lavar, coisas que não eram comuns aqui. Eles traziam de lá, Sueli? Sim, traziam para cá, né? Eles tinham esses eletrodomésticos, né, aqui, que era uma coisa assim, que encantava a meninada que frequentava a casa desses americanos, né, que vieram para cá. Um desses engenheiros, que é o Mr. Simpson, ele permaneceu aqui, inclusive ele está enterrado aqui no cemitério de Santo Antônio. Ele criou a família, criou a família dele toda aqui em Valadares. A dona Geraldina Simpson, ela só foi embora de Valadares depois que os filhos todos foram embora, ela não tinha mais condição de permanecer aqui. E eles, então, permaneceram aqui. E os primeiros jovens que foram para os Estados Unidos para fazer intercâmbio cultural, eles foram através de uma escola de inglês que tinha sido fundada pelo Mr. Simpson e Dona Geraldina Simpson. A Dona Geraldina era portuguesa, né? E aí esses primeiros jovens que foram, mas não como imigrantes, foram para fazer um intercâmbio, mas eles trouxeram a notícia, trouxeram a informação de que lá havia possibilidade de ganhar dinheiro. E assim que o primeiro deles, né, o primeiro grupo, retornou, logo em seguida, no mesmo ano, os primeiros foram para trabalhar. E eram jovens que estudaram nessa escola de inglês, falavam inglês, mas já foram como migrantes laborais, já foram não mais como intercambistas, né? Foram para trabalhar.
E uma coisa que a dona Geraldina, quando ela me deu uma entrevista, eu estive na casa dela várias vezes, ela, né, os filhos também me deram uma entrevista contando essa história dessa época, e que ela sempre me pediu e que eu sempre cumpro, né? Eu falei, eu prometi para ela que eu diria isso, porque foi feito um filme em que o produtor colocou que o Mr. Simpson foi o primeiro, né, que mandou valadarenses para os Estados Unidos para trabalhar. Ela disse, eu nunca disse isso, ele tirou isso da cabeça dele e ela tinha uma mágoa muito grande para ele. E ela disse, nem os nossos filhos foram para lá. Iam para lá para passear, porque tinha parentes lá. Mas o Mr. Simpson nunca levou nenhum valadarense para trabalhar nos Estados Unidos. Olha Então, só. uma coisa que eu sempre digo, porque eu falei com ela, eu prometo para a senhora que eu sempre vou dizer isso. E tem esse filme feito, né, por um cineasta que conta essa história e fala isso, né? Você tem alguma dica desse filme? Você tem alguma dica desse filme? Se a gente pode assistir em algum lugar? Acho que é Encontra galinha, ele? frango com quiabo e Coca-Cola, alguma coisa assim. O nome do filme é esse? É um documentário? É um documentário. Frango com quiabo e Coca-Cola. Eu acho que é. Mas então, o produtor desse filme, o diretor, diz que o Mr. Simpson foi quem levou o primeiro... No enredo isso aparece. Dá a entender isso, né? E jornalistas também falaram isso, né? Vários jornais publicaram sobre isso. E ela sempre, né? A família sempre se ressentiu com isso. Você não chegou a conhecer o Mr. Simpson, você conheceu a dona Geraldina. Dona Geraldina Simpson. Ah, que bacana. Inclusive, Sueli, teve uma entrevista que você deu para a BBC News Brasil, agora em março, e aí ela colocou na internet, né? Não sei se você chegou a acompanhar depois, né? Que às vezes a gente dá uma entrevista e não acompanha quando sai, né? E tem uma foto do casal, Sim. O Mr. Simpson, né? E a dona Geraldina. Foto, ela me cedeu, né? Foi a dona... Tem a foto do casal, eu acho que até num Jeep. Isso, é uma foto em preto e branco ainda. A dona Geraldina me cedeu essa foto, né? Ela me permitiu registrar essa foto. Aham. Eu posso tentar localizar essa foto aqui, Sueli? Se eu conseguir, eu mostro para vocês aqui na internet. O Mr. Simpson, ele parecia um galã norte-americano, né? Um galã de cinema. As fotos dele são fotos bonitas. Ele é esse aqui, né? É exatamente. Esse galã aqui dentro do cinema, né? E esse aqui é o casal. Esse é o casal, exato. Esse é um Jeep? Não, esse aqui é madeira. Esse é um Jeep, é aquele Jeep da Segunda Guerra. E eles estavam chegando, né, de viagem. Aqui parece que eram uns troncos de madeira, não é não, Sueli? Aqui redondo, aqui um quadrado. Não sei. Ah, não, essa aí não é o Jeep, não. Tem um do Jeep. Esse aí eles estão num caminhão de madeira mesmo. Isso. Essa foto é de 1964, né? Do Diário do Rio Doce também. É a chegada dos dois a Valadares, está aqui, na legenda. Muito legal. Eu não conhecia o casal. Eu fui conhecer por essa foto também, né? A BBC, inclusive, Deixa eu dar os créditos aqui, né? A foto é do Diário do Rio Doce. Mas a matéria foi feita pela Lígia Guimarães, a jornalista, né? Sim, a gente conversou, ela já fez várias, já fiz outras entrevistas com ela também, em outros momentos, né? Para falar dessa história da migração. Pois é. E eu falei aqui de galã de cinema, né, Sueli? Porque parece que o cinema norte-americano influenciou muito essa saída desses jovens aqui, não foi? Foi desde o comecinho ou isso aí já foi mais adiante? Não, na verdade, os jovens do mundo inteiro, né? Teve até um que eu entrevistei que eu achei muito interessante, que foi um desses primeiros, né? Que foi ainda na década de 60, né? E ele falava que ele queria conhecer a Broadway, porque a Broadway era onde o mundo acontecia. E ele queria ir para lá para conhecer esse lugar, né? Então era um sonho, mas assim, era um sonho dos jovens do mundo inteiro, né? Esse lugar era um lugar interessante, importante. Né? Teve um outro que eu entrevistei que ele falou que assim, ele foi porque ele queria lutar na Guerra do Vietnã. Né? Inclusive, ele chegou a alistar, dessa época, né? Eram jovens, né? Então ele chegou a alistar mesmo, e ele
Ele fala que ele deu azar, na verdade eu considero que ele deu sorte, porque ele teve uma apendicite, então não conseguiu embarcar. Ah, eu conheci, Sueli, aqui em Valadares, um casal que depois eles mudaram para lá, tiveram um filho, mas esse filho era doido para ir para o Iraque. Isso aí já foi agora, nos anos 90, né? Nos anos 1990. E ele chegou aí para o Iraque 2 vezes. Era sonho dele se alistar no exército norte-americano para ir para o Iraque. Tamanha força que a cultura, né? Assim, o entretenimento, o cinema, né? Esses símbolos, essas imagens fortes de patriotismo, né? De força, aquela coisa de democracia, vou defender o meu país, né? Isso tudo passa para o imaginário dos outros países também, dos outros povos, né? E né, a gente está vendo que não foi diferente aqui em Valadares, numa outra esfera, né? A esfera do dólar, né? É. Isso não foi, né? Isso impactou o mundo inteiro, né? O estilo de vida Uhum. americano é aquele estilo de vida que, né? Os jovens queriam, né? Estar naquele mundo lá, né? É onde tudo acontece. Agora, em outros lugares isso aconteceu e as pessoas não migraram, né? Não foram, não teve esse Pois fluxo de é. migração. Então, Valadares é o primeiro ponto do território brasileiro de imigração, de emigração, porque o Brasil sempre foi um país que recebeu estrangeiros. E foi a Uhum. primeira vez na história do Brasil que a gente tem um fluxo migratório, né? Um grande número de pessoas que sai, que vai ser, né? Isso começa na década de 60. Os primeiros 17 jovens que migram nesse período, em 1964, migram com visto de trabalho, eram Uhum. filhos das famílias com posses na cidade, não eram pessoas, né, eram a classe mais alta, eram pessoas que tinham poder aquisitivo, porque tinha que fazer um depósito de $1.000 para conseguir o visto de trabalho, e esses 17 conseguiram, migraram com o visto de trabalho. E Uhum. ficaram lá por um tempo, alguns deles retornaram, outros nunca retornaram, mas é interessante porque Valadares a gente recebe estudiosos do mundo inteiro, né? Da Itália, da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, para estudar esse fenômeno. Como? Por quê? De uma É um cidade, né, fenômeno mesmo, do né? interior, né, de Minas Gerais, como num lugar desse tem um fluxo migratório, né? Pois é. Brasileiros aparecem de repente nesse local. E Que aí eu a me, história começa eu, na década de 60, né? aham. Que eu me lembro, Sueli, que na década de 80, de 1980, existiu aqui em Valadares chegou muito essa notícia, né? Esse movimento também de ir para o Iraque. A Mendes Júnior, né, a construtora Mendes Júnior estava fazendo, né, Uhum. estradas lá, estava fazendo ferrovia, eu não me lembro bem o que era, mas muitas pessoas foram para lá, mas voltavam. Não houve a mesma coisa, né? Esse movimento não foi igual, não aconteceu a mesma coisa com os Estados Unidos. Talvez por isso tenha dado essa característica de fenômeno, né? Tenha acontecido isso que saiu da curva, né? Dos movimentos Essa migratórios. migração, por exemplo, essa migração para o Iraque, ela, na verdade, eram trabalhadores contratados no Brasil pela Mendes Júnior, que iam para lá, ficavam um tempo, trabalhavam e voltavam. Eles Pois não é. se relacionavam, ficavam em acampamentos, né? Não havia uma aderência, vamos dizer assim, ao território de destino, que é Uhum. totalmente diferente. Então, era uma migração, não é uma migração, sim, é uma migração laboral, sim, mas ela é uma migração documentada em função de um acordo, né, entre os dois países e de uma empresa, né? A migração só acontecia por essa via, por isso que as pessoas retornavam. Diferente da migração que é espontânea. A migração para os Estados Unidos ela vai acontecer de forma espontânea. Não tem nenhuma empresa, não tem nenhum acordo, não tem nada que estabeleça essa relação entre os dois lugares. Então, você vai ter Uhum. uma aderência nesse território, a ponto de você ter, nos Estados Unidos, cidades que se caracterizam com a população de Valadares. Tem uma cidade, que é Framingham, que você tem as lojas com o nome das lojas de Valadares. Né? E você encontra, né, o valadarense lá em cada esquina. Então,
É um fenômeno muito específico, né? E muito significativo para quem estuda essa mobilidade humana. Uhum. Aconteceu comigo lá nos Estados Unidos dois fatos bem interessantes, Sueli. Nós estávamos numa loja lá, estava eu, Edileila e a minha cunhada. Nós estávamos olhando, loja de departamento, né, olhando a roupa e tal. Eu adiantei um pouquinho da Edileila e ela ficou mais para trás. Aí tinha duas senhoras conversando, aí uma delas falou assim: eu conheço aquele moço lá, ele é lá de Valadares, ele trabalha no Banco do Brasil, perto da Edileila. A Edileila falou assim: é verdade, sim, ele trabalha, meu marido, você quer lá conversar com ele? Aí eles foram até lá, né? Aí eu reconheci realmente, eles tinham sido clientes lá do banco. E aí, no outro momento, nós fomos numa outra cidade, aí já era, me parece que já era em Canérica. Nós fomos num restaurante, era um restaurante de comida brasileira, né? Aí um garçom estava servindo lá dentro, tal, daí a pouco ele chegou na minha mesa e falou assim: eu acho que eu te conheço lá de Valadares, você trabalhou no Banco do Brasil lá? Eu falei: eu te conheci de lá, eu trabalhei ali naquela padaria Continental, aquela padaria ali na Avenida JK, né? E é muito engraçado, né? A gente tá num país estrangeiro, né? E daí a pouco alguém nos reconhece, ou a gente escuta alguém falando português, soa diferente, né? Assim, mas É. soa bem. E nessa cidade é muito interessante que quando eu estava lá, né, uma das vezes que eu fui fazer pesquisa, eu andando pela rua, de repente eu escuto alguém gritando: "Ô, professora, professora!" Eu falo: quem vai me chamar de professora? Eu não vou nem olhar para trás, né? Aí ele falou: "Professora, eu sou aqui." Eu falei: não é possível, vou ter que olhar. Eu olhei, era um ex-aluno, né? Aí conversando, sentamos, aí, né, começamos a conversar e tal. Aí eu lembro que eu perguntei para ele assim, né, no final de contas, por que você largou a faculdade e veio para cá? Aí, eu nunca esqueço dessa conversa, eu sempre conto essa história, porque eu achei muito interessante. Ele falou assim: só tem carro, não tem? Eu falei: tem. Quantos anos só levou para comprar um carro? Você é o seu primeiro carro? Eu falei: foi muito tempo, né? Ele falou: pois é, só tem casa, não tem? Tem. Quantos anos só levou para comprar casa? Eu falei: mais de 20 anos. Ele falou: pois é, eu vou fazer tudo isso em 5. Eu vou Tudo isso comprar uma assim. casa, vou comprar meu carro, e não vou levar 20 anos para fazer isso, né? Eu Pois falei: é, eu levo Sueli. muitos anos, né? Porque meu primeiro carro não tinha 20 anos, tinha muito mais. Então, ele falou: eu vou fazer isso, vou fazer tudo isso em 5 anos. Então, por isso que eu vim para cá, né? Essa ideia, né? Que É, eu posso concentrar, né, um tempo mais longo. Aquilo que eu ia adquirir, eu posso ganhar muito dinheiro e voltar. Só que o e processo não é voltam, tão Sueli. simples, né? E voltam. O retorno é muito mais difícil do que ir. Pois é. E, né, já tem até alguns estudiosos, né, o Fayad fala isso: você pode voltar. Você volta para o mesmo ponto geográfico, mas você não volta para o mesmo tempo da partida. E o migrante quer voltar para esse tempo, ele quer voltar para aquela vida que ele deixou. E aí, quando ele volta, ele não encontra, porque ele já não é o mesmo, e nem o local que ele deixou é o mesmo. Tudo mudou. Por mais que ele tenha acompanhado, né? Por mais que ele tenha tentado vivenciar à distância esse lugar, então voltar é difícil, porque quando ele volta, ele não se reconhece mais nesse lugar. E ele não reconhece mais esse lugar como o lugar dele. E aí Aí ele começa conhece o a ter estranhamento, né? o estranhamento, e alguns, né, ficam até doentes mesmo e querem voltar e voltam. Só que lá Uhum. também o lugar não é deles, né? Então, aí a gente escuta muito frequentemente falar: quando eu estou aqui, eu quero estar lá. Agora, quando eu estou lá, eu quero estar aqui. Pois Por é. quê? E Porque eu vivo entre principalmente, lugares, né? principalmente se tiver filhos, né, Sueli? É, Filhos nascidos lá que já se ambientaram de certa forma com uma outra cultura, com uma outra forma de vida, né? Outra é. forma de viver, né? Mas você deve ter ouvido, Sueli, nesse processo todo, você deve ter ouvido centenas de pessoas nessas suas pesquisas, né? E teve algumas, né? Alguma história assim que te marcou, que te impactou, de você falar assim: não vale a pena fazer isso, ou então falar assim: não, vale a pena. Você teve essa Das, percepção? das duas, né? A gente vê as duas possibilidades. Tem aqueles que migraram, que conseguiram, né, se estabelecer, ou migraram, voltaram e melhoraram o seu padrão de vida aqui, conseguiram novamente
né, se sentir em casa, né, nessa volta, quanto aqueles que passaram a viver lá e se estabeleceram lá, ficaram bem lá e estão bem lá também. Então você encontra essas histórias. Mas existem as histórias trágicas, né, daqueles que tentam ir pela fronteira. Uma vez eu fui fazer uma entrevista, inclusive eu nunca usei essa entrevista em nenhum artigo que eu escrevi, porque realmente ela é muito dolorosa. Até há Uhum. pouco tempo eu estava lendo, né, estava ouvindo, porque eu nem transcrevi essa entrevista, que foi de uma senhora, foi ela é de uma cidadezinha aqui perto, de Valadares. Ela, ela tinha ela, o marido e 2 filhos. Foram pelo México. A travessia ainda não era possível fazer aquela travessia pelo México. Uhum. Eles tinham um pequeno negócio, um armazém pequeno nessa cidade, venderam tudo que tinha uma casa para ir para os Estados Unidos. E tinha parentes lá, né? E os parentes diziam para eles que a vida lá era muito mais fácil e tal. Então ele quis muito ir, né? Eles quiseram ir. Mas a mulher nem quis muito ir. Quem queria mais era o companheiro dela. Era um casal jovem, né? Acho que um filho tinha 10 anos e era um menino de 10 e a menina de 8, alguma coisa assim. E eles pagaram caro, porque eles queriam fazer uma travessia com segurança. Só que isso depende muito do que acontece no México, né? Não é do jeito, às vezes, que quer, que vai depender muito das condições lá. Uhum. Não é E receita aí, de bolo, né? é, porque às vezes depende da forma como está a fronteira, porque tem alguns que. Não, eu paguei para atravessar de carro, né? Não, eu vou ter que atravessar pelo rio, vou atravessar pelo deserto, né? Mas isso, às vezes, acontece alguma coisa e não há como resolver lá. E no caso dela, ela falou que eles pagaram mais caro porque iam atravessar de carro. Iam escondido, né? Dentro eles escondem dentro de painel, dentro do porta-mala, iam escondidos no carro, mas ia para fazer a travessia de carro. Mas chegando lá, ó, deve ter acontecido alguma coisa e ela conta então que aí quando eu cheguei para fazer a entrevista, ela começou a me contar a história. E eu não sabia o que era, como é que era a história. Eu fui entrevistar uma pessoa que tinha migrado e retornado, e que estava numa situação financeira complicada porque tinha perdido, né, tudo que tinha gasto nesse investimento, nesse projeto. Uhum. Era a informação que eu tinha. Só quando eu cheguei, né, me apresentei, ela foi, né, muito simpática e tal, me mandou sentar numa varanda, era uma varanda, né, grande, e eu vi um senhor, né, uma pessoa sentada lá dentro. Ela falou: "Esse é o meu marido", né? Mas depois você conversa com ele. E aí nós sentamos, ela começou a me contar. Na hora que ela começa a me contar, ela esquece da minha presença. Eu começo a fazer algumas perguntas, né? E ela, quando ela vai relatar essa parte da ida pelo México, da travessia, ela simplesmente me ignora e começa a falar. E aí, à medida que ela foi falando e que a história foi ficando muito pesada, eu queria que ela parasse, mas ela não parou. Uhum. Ela, aí, na travessia, ela me contou que quando ela foi fazer a travessia, ela achou que fosse da forma como tinha sido combinado, só que eles tiveram que atravessar pelo rio. E o rapaz, né, o coiote, falava espanhol, ela não entendia espanhol, mandava tirar a roupa e colocar na sacola, ela não sabia como fazer, e ela com 2 crianças e um marido, né? Nossa. E aí, como ela não atendia, ela começou a gritar, e não pode gritar, porque tem patrulha ali. O coiote e o marido também ficou muito nervoso. Então, eles deram um soco no marido, jogaram o marido numa boia, né? E pegou o menino, colocou em cima do marido, e ela, né, também colocou numa boia, e a menina junto com ela. E aí ela contando que eles foram puxando a boia, só que o menino, apavorado com tudo que viu, estava gritando e chorando muito, a boia virou, e esse rio chama Rio Bravo, porque é um rio que tem uma correnteza muito forte, ele é muito fundo, ele é muito reto, ele não tem aquelas curvas, né? Então ele tem uma correnteza muito forte. E em determinadas épocas do ano,
tem pouca água, né? E fica mais fácil de atravessar. Mas dependendo das chuvas que tem na cabeceira, o volume de água aumenta muito. E nessa época, né, depois eu fui pesquisar, era uma época que estava com um volume muito grande de água e uma correnteza muito forte. E aí ela viu que a boia virou, viu que o marido e o filho desapareceram. Agora você imagina. E ela Que me contava sofrimento. isso. Ela me contava como se ela estivesse vivendo a cena. E eu queria parar, né? Falava para ela, não vamos falar sobre isso então não, e tal. E ela não parava, continuava. Nossa, que situação, Sueli. E eu, assim, num desespero que eu não conseguia. E ela contava e chorava, né? E a única coisa que eu consegui fazer foi chorar junto com ela também. Aí ela contou que depois, né, nunca encontrou o filho para enterrar. Nossa. Mas o marido, né, voltou. E o marido, né, aí depois eu olhei melhor, que ele estava na sala ao lado, assim, ele estava catatônico, né? Ele ficava o tempo todo. Ele não era concordando com o que ela estava falando. Eu achei que ele estava balançando a cabeça e estava concordando. Não. Ele ficou assim, Ficou traumatizado também. traumatizado e ficou naquela situação. Então foi uma situação. Eu fiquei depois de 2 meses sem voltar para o campo, traumática que foi essa entrevista para mim. Porque ela chorava, ele chorava, eu chorava, eu não sabia muito bem, né? Mas até que depois a gente conseguiu, né, conversar e tentar acalmar um pouco, né? E ela me contando que perderam tudo, né? E eu até parei, né? Depois de um certo tempo, eu falei, não vou gravar. Mas depois eu relatei algumas coisas, mas eu nunca esqueci essa entrevista. Então, são várias outras, né? São vários, Situações. imagino. Você deve ter escutado coisas assim. Muitas histórias tristes e muitas histórias bonitas também. Histórias né? bonitas também, né? Porque tem muitos casos bem-sucedidos, né? Porque você falou aí na questão, no nome aí, né? Surgiu uma nova categoria social, né? Que foi o coiote, e aqui em Valadares surgiu o cônsul, né? Cônsul. O cônsul, É interessante, porque às vezes quando eu converso, né, fazendo em algum evento, em alguns encontros, né? Aí a gente usa essa expressão, cônsul, né? Aí eu estava numa mesa, o cônsul americano estava nessa mesma mesa de debate no Congresso. Eu falei, mas não é o senhor, não, é outro cônsul. Aí ele falou, mas como é que pode ter um cônsul? Eu falei, não, tem um consulado judaico lá em Valadares, né? Aí quando eles vieram aqui, eu falei, eu queria conhecer um cônsul. Eu falei, mas isso aí vai ser muito difícil, porque o senhor não vai conhecer nenhum cônsul aqui, porque eles não são visíveis assim, né? E eles acham muito interessante essa terminologia, né, de chamar de cônsul. Na verdade, o cônsul é o agenciador, né? É aquele que faz o agenciamento. E o coiote é o que faz a travessia na fronteira. Que coisa, que fenômeno social assim interessante, né, Sueli? Que ele tem várias facetas, vários elementos, e cada elemento desse, quase que por si só, ele dá ela dá uma tese de doutorado, ela dá um estudo profundo, né, social. Muitos estudos que são feitos, e quanto mais você faz, mais você tem a situação do tráfico, você tem a situação de tráfico de órgãos, coisas que a gente nunca pesquisou, mas que também existe aqui na região, né? O tráfico de mulheres para o mercado do sexo, né? São muitas coisas que acontecem, são muitos aspectos do mesmo fenômeno. Tem aquele ator social, né, aquela atriz social, vamos dizer assim, que surgiu aqui em Valadares também, que o pessoal chamava muito de viúva de marido vivo, né? Aquela esposa que ficava aqui no Brasil, né? O marido ia para lá, fazia, aprontava e tudo, e ela ficava aqui recatada aí do lar, né? Tomando conta, vigiada pela sociedade, vigiada pela mãe do marido, pelo pai, pela família do marido, mas o marido já estava lá, já tinha ido embora há muito tempo para outras relações, né? E ela ficava aqui como viúva de marido vivo. E anos, né? Mandando apenas o dinheiro, conversando. E o interessante nessas relações, eu trabalhei muito também com essa perspectiva de gênero, né? Trabalho muito com essa perspectiva de gênero. É que por muito tempo, né? Às vezes por 10 anos o casal fica separado, mas mantém um contato que manda o dinheiro, vai fazendo os investimentos, tem a educação dos filhos, tem o cotidiano. Então, eles têm muita coisa para conversar.
Mas aí, à medida que o tempo vai passando, a conversa vai girando só nessas coisas materiais, né? Ou às vezes se fala também de amor, né? Mas assim, o tempo do namoro no telefone vai reduzindo e vai voltando só para as questões mais materiais, do dinheiro, do investimento, do filho, do problema do filho, e esse casal vai se distanciando. E quando retorna, né, aí é interessante porque eles começam a se ver como estranhos, né? Se perceber como estranhos. Então, você tem os relatos que falam que era difícil, né, a voltar a conviver, porque não tinha mais o que conversar, porque agora já não tinha mais o que falar sobre investimento, sobre dinheiro, sobre saudade, então não tinha muito o que fazer mais. E aí ficava estranho a relação. E com os filhos também era complicado, né? Porque os filhos, às vezes, depois de... Deixa uma criança de 2 anos, volta, né? 8 anos depois, essa criança está com 10 anos. Qual a imagem que ela tem do pai? Qual a Pois é. relação que ela tem com o pai? Né? É uma voz no telefone. É. Né? E o Uma tempo imagem congela também, né, Sueli? que congela. O tempo congela para muitos. Eu tive conhecimento aqui de pai que foi para os Estados Unidos, mudou para lá, quando a filha dele, por exemplo, tinha 5 anos de idade. Aí ele continuou tendo um contato por telefone, né, aquele contato assim, eventual, esporádico, e a menina já estava com 16, 17 anos, ele estava mandando boneca para ela ainda. Congelou aquela imagem, né, da criancinha que ele Mas deixou. congela, né? Ele congela aquele tempo, né? Ele quer Uhum. manter aquele tempo, né? Ele quer voltar para aquele tempo, mas não tem como voltar, aquele tempo foi perdido, né? Foi Não há como perdido. voltar. E tem interessante também, por exemplo, eu tenho algumas famílias, algumas entrevistas que são, que a gente chama de entrevistas longitudinais, de pessoas que retornam, né? Assim, moram lá e moram cá, e constroem uma casa. E a casa aqui, eles trazem tudo de lá. Então, a roupa de cama, trouxeram de lá, os enfeites da casa, e às vezes até alguns elementos da casa, né? Também uma estátua que põe no jardim, alguma coisa assim. Uhum. Tem um que ele trouxe uma águia americana e colocou no jardim da casa dele, né? Imagina o trombolho da ave, mas trouxe, né? Que veio os containers, né? E na casa lá, né, onde ele mora lá, tudo é do Brasil. Xícara com bandeira do Brasil, Ibituruna, sabe? Aquelas Asa Delta, né? banner grande, né? De fotos da Ibituruna, da cidade. Então, assim, quando eu estou aqui, eu trago elementos de lá. E quando eu estou lá, eu trago elementos daqui, para se sentir nesse lugar. É. E eu, às vezes, não entendia isso. Eu falava, gente, por que essas pessoas fazem isso, né? Fotos da família, eles mandavam fazer banner dos filhos no tamanho, né? Assim, no tamanho real da pessoa. E colocava aquilo dentro da casa, na porta, né? Quando fechava a porta do quarto, atrás da porta estava lá a foto de uma filha ou de um filho, no tamanho real. E eu achava estranho isso, mas é exatamente essa imagem. Quando eu fui para fora, eu fiz mais ou menos a mesma coisa. Enchi a minha casa de porta-retrato com todas as pessoas, família, amigos, né? Porque é uma forma de você trazer, né, esses elementos para o seu cotidiano. É uma imagem congelada, mas é uma lembrança. Então, a territorialidade, né, a relação com o lugar, ela é muito forte. Por isso que essas pessoas voltam sempre, né? E a gente escuta falando assim, eu vim para recarregar energia, ou tem vontade de vir, né? A vontade, às vezes fica um ano sem poder vir, porque não tem a documentação, mas sempre está marcando um dia de voltar. Fala que vem no aniversário, fala que vem no casamento, fala que vem no Natal, fala... porque ele precisa disso, né? Ele precisa de acreditar que um dia ele vai voltar. Isso é importante para ele. E tem um estudo até feito por né, a Lídia Brandes, né? Eu acho que ela até você já conversou com ela, não sei. Ela fez Aqui aqui nessa nossa conversa ainda não. Não, pois é, ela fez um trabalho lindíssimo, né? Ela é psicóloga, trabalhando exatamente nessa perspectiva. Acho que eu vi alguma coisa aí, eu tive a impressão de que ela está aí escutando a gente aí.
Ah, Mas ela sim. fez um trabalho lindíssimo sobre exatamente esse retorno, essa dor do retorno e dessa dificuldade de retornar e como que isso atinge não só quem está voltando, o migrante, mas também todos aqueles que estão ao seu, né, em seu entorno. Então, essa dor do retorno é uma dor que tem até uma síndrome, né? Que é a síndrome de Ulisses. Né? Sim, de Porque Ulisses, é. Ulisses, quando foi lutar na Ilíada e Odisseia, né? Na Uhum. Ilíada, ele lutou com o quê? Com seres reais, quando ele foi. E quando ele voltou? Quando ele voltou, ele lutou com o quê? Com os seres mitológicos. Né? Então, o retorno é um retorno que você vai lutar contra o quê? Né? É contra esse imaginário, O né? Esse imaginário. mundo que Isso. você acha que vai encontrar e Uhum. que você não encontra, né? É. Então, o filho já não é aquele, a esposa não é aquela, a cidade não é aquela, o vizinho não é aquela. A expectativa que eu tenho das pessoas também não é aquela expectativa. E aí São inimigos invencíveis, né? Não tem e como é vencer. interessante, o dia entrevistando ele, falou assim, é insuportável viver nessa terra, isso aqui faz calor demais. Eu falei, mas você viveu só 5 anos fora, você tem 35 anos, você viveu 30 anos aqui, mas eu tinha esquecido, eu nunca senti tanto calor assim. Eu falei, sentiu sim, né? Mas é exatamente isso, É, né? Porque você, quando está ausente, quando está lá, a memória, ela é uma memória recriada, né? Você imagina. Então, a esposa fica terna, os filhos não são aqueles tão problemáticos, né? O lugar é fresco, não é quente. Então, vai reconfigurando essa memória, né? Vai reeditando isso. Sueli, um prazer grande conversar com você. A gente poderia continuar a noite inteira aqui conversando, contando esses É, nossos muito bom. casos, essas descobertas, né? Mas o sistema vai nos derrubar daqui a pouquinho e eu queria Ah, deixar você assim à vontade para a sua fala final aí, se quiser dar algum recado, se você aconselha ir para os Estados Unidos ou não, se fica pela experiência que você viu. Fica com você. ah. Bom, eu primeiro agradeço, muito obrigada por essa oportunidade de estar conversando com você. É tão bom, né? A gente está isolado, eu estou aqui isolado. Esse isolamento, né? Essa forma traz a gente para perto, né? Obrigada Pois por é. esse bate-papo tão legal, né? Essa noite agradável. E eu acho que isso é uma decisão de cada um, né? Essa questão de migrar porque vai ganhar dinheiro não é, né? Não é por aí. Migrar para resolver um problema, né? Porque eu estou com um problema aqui, então eu vou mudar de lugar, né? Também não é. Mas cada um vai pensando, vai pensando. Eu, particularmente, falo o seguinte quando me pergunta, devo migrar, né? Para trabalhar, para conseguir? Não, não deve. Mas se migrar, não volto, porque voltar é muito mais difícil do que ir. Isso aí. Então, eu acho que isso, né, como eu disse para vocês, tem os que estão bem, os que conseguem aderência ao território de destino, outros não, outros que retornam se dão bem. Então, são várias histórias, várias situações. Né? Tá joia. Sueli, muito Estudar a obrigado. migração, eu convido a quem não, né, para ir estudar a migração. Né? Nós temos o GIT, que é, né, o nosso mestrado, e nós estamos abertos aí para estudar as questões ligadas à migração. E quem tiver vontade pode vir, que a gente tem muito prazer. Eu te agradeço, Sueli, assim, imensamente, de coração. Você sabe o carinho que eu tenho por você, que muitas das pessoas que estiveram aqui, que deixaram muitos recados aqui, não deu para ler todos, infelizmente. Eu peço desculpa a vocês por não ter tido, né, esse tempo para a gente ler tudo, porque a conversa é tão entusiasmante, né, que a gente vai entrando e às vezes não dá esse tempo aí. Mas convido também para a próxima semana estarem aqui conosco, nesse mesmo horário, nesse mesmo dia, né? Toda segunda-feira, às 21h30, na nossa conversa das 9h30. E na semana que vem nós vamos estar aqui com o Nil César. Ele é ator, é dramaturgo, é diretor de teatro, e ele trabalha com a Casa do Beco, ele trabalha com desenvolvimento humano e transformação social lá no aglomerado Santa Lúcia, no Morro do Papagaio, em Belo Horizonte. Então, nossa live vai cair agora. Agradeço a todos. Muito obrigado, Sueli. Boa noite para todos. Estejam sempre conosco. Vai ficar gravado no IGTV, tá? No nosso canal aqui. Tchau, Sueli. Beijo.